Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceiro domingo do tempo comum. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguimento, discipulado, audiência, obediência. Estas são palavras que ajudam, como uma chave, a compreender o Evangelho que ouvimos neste terceiro domingo do tempo comum, como também as outras partes da liturgia da palavra, hoje colhidas do livro de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 5 e o versículo 10, que é a vocação de Jonas e a sua missão em Nínive muito bem sucedida. O Salmo 24, que tem como refrão: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza, que é um salmo de uma oração vocacional, de alguém que está querendo conhecer o Senhor, ouvi-lo, segui-lo, pautar a sua vida segundo a sua palavra, andar nos seus caminhos, portanto, seguir o Senhor. E o texto da carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 7, versículo 29 a 31, que não despreza, mas subordina ao próprio perfil infinito, absoluto, que não passa, do mundo futuro, da realidade escatológica que nos espera, tudo aquilo que passa na realidade presente. A figura deste mundo passa. Tem uma figura que não passa, tem uma realidade que não passa. Se o mundo é figura, é imagem antecipada e passageira, há então uma realidade que é intangível e que não passa, que é definitiva, é o reino futuro de Deus. É a meta da nossa vocação e da nossa missão e da glorificação do mundo todo também. O Evangelho que nós ouvimos neste terceiro domingo do tempo comum nos mantém no horizonte vocacional como no domingo passado. Domingo passado foi São João contando a primeira experiência do chamado. Hoje já é uma resposta muito mais consistente que Marcos desenha na vida dos primeiros 4 discípulos. Eles respondem ao chamado de Jesus, que inaugura o Evangelho do Reino. Jesus, depois do batismo dado por João, foi para a Galileia após a prisão de João Batista
pregou o Evangelho de Deus com o pregão inaugural. O tempo se completou, o reino se aproximou, convertei-vos e crede no Evangelho. Com este solene pregão, Jesus então passa a chamar aqueles que encontra pelo caminho. Passando à beira do mar da Galileia, ele encontra Simão e André e depois os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Duas duplas de irmãos. Portanto, é como se a gente dissesse que ele entra nas famílias. Entra em duas famílias e chama duas pessoas consanguíneas. Os dois têm uma atitude imediata de resposta. E esta imediatez nos ensina. Ela significa que a Deus não se faz esperar, postergar. A Deus se responde com imediatez, com prontidão e com certa totalidade, radicalidade. Eles deixaram tudo, deixaram a profissão, o material com que trabalhavam, agora vão se tornar pescadores de homens. Porque Jesus mesmo o diz: segui-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Pescavam peixes antes, e agora pescarão homens. Estes peixes são sempre simbólicos. No mar tem peixe de todo tamanho, de todo tipo, tem peixe na beira, tem piaba, tem peixe grande nas águas profundas. A vida de Jesus no Evangelho vai se dar sempre em torno deste mar da Galileia, que é também símbolo do mar da vida. A barca vai ser sempre símbolo da igreja. Tudo no Evangelho simboliza algo que está por detrás da letra e, portanto, configura uma experiência fantástica, gigantesca, maravilhosa, profunda, de encontro revelatório do Deus que nos ama e vem e se aproxima de nós para nos fazer partícipes, convertidos do seu reino, o reino de Deus que se aproximou, que é Jesus Cristo. Nós estamos então dentro de uma página apelativa, porque o Evangelho é sempre um convite de Deus para a fé. Só se segue o Senhor no crer. Portanto, é preciso para acolher o reino de Deus a fé e a conversão. Convertei-vos e crede. Mudar de vida, mudar de atitudes, mudar de tudo, mudar de maneira de pensar, metanoiete. A metanoia é a mudança de mentalidade para que mudem também as atitudes, a fim de entrar nesta realidade imensa chamada Reinado de Deus. Ora, estamos nos albores da vida cristã e no começo daquela comunidade que vai ser dinâmica e dinamizada pelo próprio Espírito de Jesus dos que vão lhe seguir. Portanto, seguem Jesus estes primeiros e destes o grupo vai crescendo. É assim também na nossa comunidade de fé, na nossa comunidade de convertidos. Apesar de ter dado um primeiro passo, dentro da comunidade nós seremos sempre capazes de reconhecer os limites que nós temos. Simão vai reconhecer-se sempre, vai saber sempre que é difícil seguir Jesus com totalidade. Apesar de ter deixado tudo, Pedro vai conhecer o próprio limite, as próprias fraquezas, a sua precipitação, a sua incapacidade de ser coerente. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, aliás, os dois são perfis muito afinados de pessoas ambiciosas, que têm sempre a mania dos privilégios, que querem se sobrepor aos demais. Ao longo do Evangelho nós veremos coisas sobre cada um deles, como vemos também sobre cada um de nós. Nenhum de nós está pronto. O seguimento de Jesus, a sequela Christi, é uma escola de apóstolos, de pessoas que serão enviadas depois de uma experiência como escola de discípulos, de ouvintes,
de aprendizes. Bom mesmo é aprender. Estes discípulos vão aprender Jesus, vão conhecer Jesus para poder amá-lo. Ninguém ama o que não conhece. E para conhecer, há um esforço grande, há uma mudança total de atitudes que se processa paulatinamente. Ninguém se converte de uma vez, ninguém aprende a amar de uma vez, ninguém conhece nada e ninguém de uma vez. Precisarão de uma vida que simbolicamente, de novo, vai estar no número 3. 3 anos de convivência com Jesus cotidiana, de escuta de Jesus cotidiana, de visão beata de Jesus cotidianamente, para poder assimilar Jesus pouco a pouco na sua vida. É a nossa experiência também de discípulos. Deus abençoe então a cada um pela experiência que está fazendo depois que deu passo para dentro como conversão a Jesus na comunidade cristã. Mantenhamos-nos fiéis, atentos, disponíveis, perguntando sempre o que falta, em que eu posso ajudar, o que posso fazer. Tudo isso nos coloca dia após dia, passo após passo, no seguimento de nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos firme cada vez mais no seu caminho, que nos mostre o seu caminho e nos faça andar pela estrada certa. A todos feliz domingo, o terceiro do tempo comum, e uma semana abençoada. Louvado seja Cristo, sempre seja louvado.